pessoal, nessa aula de hoje nós vamos dar sequência ao estudo das funções exponenciais e hoje eu trago para vocês uma função exponencial onde o expoente será um valor decimal, tá bom? Então vamos verificar como nós vamos proceder com o processo de cálculo de funções em que o expoente será um valor decimal e posteriormente fracionário, beleza? Então vamos aqui ao quadro. Então aqui nós temos a função exponencial que é 4 elevado a x. E os valores que nós temos a substituir no x são valores decimal e alguns valores inteiros também para diversificar a nossa função. Então o primeiro valor é 0,5. Professor, como que eu vou realizar um cálculo em que o meu expoente é um valor decimal? Tá? Muita calma, nós vamos fazer esse cálculo bastante tranquilo, bem legal de fazer, beleza? Então vamos iniciar. Na última aula eu já iniciei para vocês a forma da tabela, como que faz a tabelinha. Então vamos iniciar aqui com o procedimento. F de x é a minha função de x, em que x inicialmente vale para mim 0,5. Então vamos montar aqui então 4 elevado a x e meu x vale 0,5. Pessoal, como que eu vou proceder o cálculo? Não tem como eu pegar o 4 e multiplicar por ele mesmo meio. Meio é metade desse número, né? Como seria, professor, isso? Metade de algo. Como que eu vou potencializar algo a meio? Pessoal, nada mais que nós vamos fazer a transformação desse valor decimal para um valor fracionário. Tá? Professor, por quê? Vamos aqui, ó. Então, f de x é igual a 4 elevado a x, em que o meu x equivale a 0,5. Então, eu tenho que f de 0,5 é igual a 4 elevado a 0,5. Já, como eu já falei para vocês anteriormente, não tem como eu fazer uma potência de um número elevado a 0,5. Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar esse número em uma fração. 0,5 pode ser transformado em que fração? Professor, como eu transformo o número em fração? É simples. Vamos pegar o número sem a vírgula e dividir. Olha o processo. Quantos números tem após a vírgula? Tem um número. Então, quando nós temos um número após a vírgula, nós vamos dividir todo o número por 10. Professor, e se fosse 2 números após a vírgula? Seria por 100. Se fosse 3, por 1000. E assim sucessivamente. Beleza? Então, eu tenho 5 dividido para 10. Agora, o que eu vou fazer é simplificar essa fração. Eu vou simplificar ela por 5. Vou simplificar por 5. 5 dividido por 5 é 1. Observe que esse zero, pessoal, não tem valor numérico, ele está à esquerda, não tem um vírgula, não tem nada, então posso apagar ele, tá? Para não confundir, não atrapalhar seu cálculo. 5 dividido por 5 é 1, 10 dividido por 5 é 2. Pronto, eu simplifiquei minha fração e eu tenho 1 sobre 2. Então 0,5 é o mesmo valor numérico que 1 sobre 2, tá bom? Então vamos lá. 4 elevado a 1 sobre 2. Pronto, professor, terminei de fazer? Não, você não terminou. Agora nós vamos realizar o cálculo. Professor, como que eu realizo esse cálculo? 4 elevado a 1 sobre 2 parece que está ficando mais difícil ainda. Não está. Vamos prestar atenção no processo matemático ali. O que eu vou fazer, pessoal? Quando eu tenho um expoente fracionário, eu posso transformar esse expoente fracionário em um radical, tá? Mas eu tenho que observar bem esse radical. Como, professor? Vou repetir aqui o f de 0,5, que é igual a 4. Já vou colocar a raiz. Eu vou transformar a fração em uma raiz. Uma raiz, pessoal, ela tem o radical, né, o índice do radical, e aqui dentro eu vou colocar um expoente no 4. Esse expoente é a parte de cima da fração, que é quanto? 1. E o índice do radical vai ser o denominadorzinho da minha fração, que é quanto? 2. Olha que interessante. O numerador da minha fração vira o expoente do número e o denominador vira o índice do radical. Agora eu vou realizar o cálculo da minha potência primeiro. Então, vou repetir todo o processo aqui. Raiz quadrada de 4 elevado a 1. 4 elevado a 1 nós sabemos que é 4.
todo número elevado a 1 é ele mesmo, beleza? Agora nós temos a raiz quadrada de 4. Qual que é a raiz quadrada de 4? Nós sabemos então que é 2, né? F de 0,5 é igual a raiz quadrada de 4, é 2. Então o valor numérico da raiz quadrada de 4 é 2. Então nós temos aqui então que o valor, né, dessa potência fracionária, nós temos o valor numérico de 2. Beleza, pessoal? Então nós temos esse cálculo para ser feito quando nós temos aqui valor do expoente fracionário. Tá? Vamos para o próximo cálculo aqui, que é 1. 1 já é mais tranquilo, né? F de 1 é igual a 4 elevado a 1, e 4 elevado a 1 é 4. F de 1,5 é igual a 4 elevado a 1,5. Opa, peraí, nós temos mais um expoente fracionário, né? Um valor numérico fracionário aqui, decimal, que eu vou transformar em fração posteriormente, tá? Então, vamos fazer o cálculo aqui no rascunho. Vou apagar o rascunho e já nós retornamos com o cálculo, beleza? Então, pessoal, vamos dar continuidade aqui. Então, agora eu tenho 4 elevado a 1,5. Expoente decimal, novamente, vamos fazer a transformação para um expoente fracionário. Lembrando que eu pego todo o valor, tiro a vírgula, então ficou 15. 1 e 5 ficou 15. Vou dividir agora. Tá? Quantos números tem depois da vírgula? Um número somente, então vou dividir por 10. Agora eu vou fazer a simplificação dessa fração. Vou simplificar por 5, porque o 5 é divisor comum tanto do 15 como do 10, tá bom? Então eu vou simplificar por 5. 15 dividido por 5 eu tenho 3. E 10 simplificado por 5 eu tenho 2. Pessoal, então minha fração fica 3 sobre 2. Então eu vou fazer a mudança aqui, ó. F de 1,5 é igual a 4 elevado a 3 sobre 2. Então F de 1,5, né, função, né, é igual a raiz quadrada de quem? Lembra, pessoal, o denominadorzinho da fração vem aqui. Vou até mudar ele de cor, vou colocar ele azulzinho. Ele vem aqui. E o 3, que é o numerador da nossa fraçãozinha, já vem aqui em cima. E o 4, que é o nosso valor que está sendo potencializado ali, né? Ele vem dentro da raiz. Pessoal, antes de tudo, o que eu tenho que fazer agora antes de resolver a minha raiz? Eu vou calcular essa potência, 4 elevado a 3. Então vamos aqui, F de 1,5 é igual a raiz quadrada, né? Nós temos 2 aqui. Quanto que é 4 elevado a 3? Vou lá no meu rascunho. 4 elevado a 3. 4 vezes 4 vezes 4. 3 vezes, né? O 4 multiplicado por ele mesmo, 1, 2, 3 vezes. Isso que é uma potência, né? 4 elevado a 3. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então aqui dentro da minha raiz eu vou colocar 64, que é o resultado de 4 elevado a 3. Pessoal, agora eu vou verificar se 64 tem raiz quadrada. Qual a raiz quadrada de 64? Como eu descubro uma raiz, professor? Vamos lá, os que estão um pouquinho aí que dispersos, que não recorda mais, vou pegar o número 1. 1 vezes 1 é 1. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. 5 vezes 5, 25. 6 vezes 6, 36. 7 vezes 7, 49. 8 vezes 8, 64. 9 vezes 9, 81. Opa, peraí, já deu 64. Se deu 64, então nós sabemos que a raiz quadrada de 64 é o 8. Tá bom? Então qual que é a raiz de 64? 8. Então, F de 1,5 é igual a 8. Porque 8 vezes 8 é 64. Então nós vamos na nossa tabelinha, descobrindo que 4 elevado a 1,5 é igual a 8. E agora aqui o nosso último elemento, valendo x, né? Nós temos f de 2
é igual a 4 elevado a 2. 4 elevado a 2 é 4 vezes 4, e dá um total para nós de 16. Então, pessoal, nossa tabelinha fica desse jeito, tá bom? Nós temos aí, então, nossa função de x, em que x inicialmente para nós valeu 0,5, valeu 1, valeu 1,5 e valeu 2, tá bom? Então, nós tivemos nossos expoentes fracionários para fazer o cálculo, beleza? Lembra do processo do cálculo de expoente fracionário. Fracionário decimal, né, pessoal? Nós transformamos o decimal em fracionário, para nós podermos resolver. Então, o primeiro passo é transformar esse decimal em fração. A fraçãozinha você vai transformar no radical, onde o índice deve ser observado. O índice do radical é o denominador da fração. E o expoente aqui do radicando, né, que é 4, nesse caso, vai ser o numerador da nossa fraçãozinha, tá? Eu vou deixar para vocês um exercício de fixação para vocês fazerem. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo no WhatsApp ou no Classroom. Beleza? Então, nossa aula de hoje é essa. Até a próxima aula. Valeu!